Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Primeiramente, gratidão ao Senhor das nossas vidas, pela oportunidade bendita que Ele tem nos proporcionado de estudarmos seus divinos ensinamentos, que para nós são de grande relevância na busca da perfeição, a qual somos nós os artífices pela bondade e pela sabedoria de Deus. Gratidão a todos, na pessoa do nosso irmão Eurípides. Eu integro o grupo de colaboradores do Centro Espírita Pensamento e Vida. E na condição de aprendiz do Evangelho, peço licença para compartilhar com vocês algumas reflexões em torno desta questão muito importante. Porque o amado Mestre Jesus, quando nos trouxe seus ensinamentos, nós sabemos que eles são de vida eterna. O Espírito André Luiz diz, certa feita, através do médium Francisco Cândido Xavier, que o Evangelho não é um livro apenas, mas é o código de princípios morais do universo. Portanto, quando nós lemos o Evangelho e refletimos as palavras do Senhor, elas são para nós. E devemos levar muito a sério tudo aquilo que está ao nosso alcance. Por quê? Porque cada encarnação, cada existência é para nós a oportunidade bendita para que possamos conquistar o progresso anelado. Emmanuel trouxe para nós, nessa lição, a grande pergunta, algumas explicações que nós iremos refletir a respeito. E vejamos se nós estamos atentos ao que o Senhor está perguntando. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Perguntou Jesus. E Emmanuel, permitam-me, traz comentários que, às vezes, nós não nos detivemos em nossas atitudes, em nossas ações, para pensarmos a respeito. Mas como nosso benfeitor e como amigo de todos nós temos nessa lição algumas perspectivas para que possamos seguir e praticar. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu Evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põem-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles
é aquela que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do Verbo sublime. Perguntemos: como estamos respondendo à pergunta de Jesus? Cada um responda para si. É de foro íntimo, é uma questão de consciência. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação. E os Espíritos responderam na introdução da pergunta: Deus impôs a encarnação aos Espíritos para que alcancem a perfeição. Para uns, missão, para outros, provação. E a pergunta continua: e por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ora, nós frequentamos a casa espírita, nós estudamos o Evangelho, nós estudamos os ensinamentos dos Espíritos, e às vezes, ou quase sempre, nós nos percebemos sentindo, pensando, falando e agindo de maneira incompatível com os postulados do Senhor. Nós precisamos ter coragem, determinação, perseverança para nos transformarmos intimamente. Não podemos ser condescendentes para conosco quando alguém vem falar mal de outrem e nós passamos recibo à maledicência. Devemos guardar silêncio em prece, porque silêncio por si só não é prece. O silêncio é prece quando estamos pensando em Deus, quando estamos pensando em Jesus, quando estamos orando. No plano espiritual, irmão Jacó, que quando esteve encarnado, foi o ilustre e trabalhador da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. Ele era um espírita muito dedicado. Era aquele colaborador que cooperava em diversas frentes de trabalho do movimento espírita. Ele auxiliava na assistência fraterna, ele era médium dialogador, ele era expositor, enfim. Como ele era muito bem sucedido enquanto empresário, ele também financiava diversas atividades para a doutrina espírita. E desencarnado, ele deparou-se com algumas situações um tanto quanto intrigantes para nós outros, enquanto espíritas encarnados. E certa feita, no plano espiritual, ele que depois que reencontrara alguns dos colaboradores com os quais ele trabalhara no plano físico, ele percebeu que aqueles companheiros estavam iluminados, traziam auréolas, seus corpos espirituais emanavam luz, contrastando com a sua apresentação pessoal, pois ele não tinha luz alguma. Mas como? Se ele foi um trabalhador espírita e não trazia luz no seu corpo espiritual, porque nesse movimento vibratório, quando nós fazemos o bem, ele se expande, nós nos iluminamos. Ao contrário, nós ficamos obscurecidos, sem luz. E nossos corpos espirituais mais densos. Chegou um momento em que, participando de uma reunião,
entre vários trabalhadores espíritas desencarnados, ele, juntamente com esses amigos, receberam a visita de um espírito superior que materializou-se naquele ambiente, chamado Bittencourt Sampaio. E este espírito, muito sábio, que fora também um trabalhador exemplar, apresentou-se iluminado. O princípio da sua materialização foi uma estrela multicolorida. Ele aproximou-se de Frederico Figner, que na obra Voltei assina com pseudônimo de irmão Jacó, e conversou com ele a respeito de alguns temas que são muito oportunos para nós, porque às vezes nós também poderemos ter surpresas semelhantes à do nosso querido confrade. Então eu trouxe aqui alguns recortes que eu quero compartilhar. Disse Bittencourt Sampaio ao irmão Jacó: a morte para todos nós que ainda não atingimos os mais altos padrões de humanidade é uma pausa bendita na qual é possível abrir-nos à prosperidade dos princípios mais nobres. Qual é o modelo e guia da humanidade que nós aprendemos com os espíritos que devemos seguir? Jesus. Jesus é para nós o Espírito puro e perfeito que progrediu ao longo do tempo. Segundo Emmanuel, a perfeição de Jesus não pode ser mensurada, porque antes que o mundo existisse, ele já era um Cristo de Deus. E as potências espirituais que nós temos em Jesus, o exponencial maior, todos nós trazemos em desenvolvimento. E nós vamos nessa alternância de encarnações, de erraticidade, que é o intervalo entre as existências, nós vamos passando por experiências, provações e expiações. Emmanuel, em O Livro Consolador, através do apóstolo da mediunidade Chico Xavier, interpelado a respeito da diferença entre provação e expiação, ele respondeu com muita sabedoria: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Mas nem todos nós que estamos passando por provações estamos resgatando débitos do passado. Nós escolhemos as provações porque nós, depois que identificamos o que trazemos em nossos espíritos imortais, que deve ser retificado, que deve ser melhorado, que deve ser aprimorado, acrisolado, escolhemos as provas às quais estamos inseridos para conquistarmos a posição espiritual almejada. Continua Bittencourt Sampaio: entesouraremos aqui aonde? No plano espiritual, para distribuir mais tarde bênçãos de vida imortal nas obscuras esferas da reencarnação. Muito daquilo que nós aprendemos no plano espiritual é só enquanto desencarnados. Nós iremos aprender no mundo espiritual para praticarmos no plano material. O que nós estamos aprendendo aqui, nós também levaremos para o outro lado da vida. Herdeiros de muitos séculos de experiência carnal, é impraticável a definitiva ascensão de um dia para o outro. Nós não vamos conseguir a perfeição de uma encarnação para outra. Por quê? Se trazemos em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, enfim, a avareza, a preguiça. Emmanuel fala que muitos esperam a desencarnação para conhecerem o Cristo, ou seja, os seus ensinamentos.
Outros deixam para depois, esperando momentos solenes, importantes para conhecer. E, de repente, quem é que em sã consciência tem certeza que amanhã vai despertar no plano físico como encarnado? Ou daqui a pouco? Nós não sabemos. E muitos de nós, no plano espiritual, lamentamos o tempo que perdemos. Certa feita, Chico Xavier, ele comentou, conforme disse um dos seus biógrafos, o médium Carlos Bacelli, que ele ouviu dos espíritos unanimemente que o que mais eles lamentavam no plano espiritual era justamente o tempo que perderam. É o que mais lamentavam. É indispensável planejar o bem e realizá-lo, semear a felicidade e colhê-la, à custa de trabalho pessoal, no suor e no sacrifício. O que é que nós estamos fazendo com as ferramentas que temos à nossa disposição? Que ferramentas são essas? O tempo, nós sabemos que ele não volta. Aquele momento ocioso já passou. O que nós fizemos no pretérito e que infringimos as leis divinas, não tem como mais nós voltarmos e consertarmos. Mas podemos reparar as consequências. Nós iremos colher exatamente o que semeamos. Mas Emmanuel nos traz um alento. Ele diz assim em uma das suas mensagens: manda a lei de Deus que, se o devedor for encontrado trabalhando no bem, que a cobrança da dívida seja suspensa por período indeterminado ou anulada. Maravilha! Graças a Deus! Porque a misericórdia de Deus vem antes da sua justiça. E nós teremos no mundo espiritual justamente a felicidade, o bem que nós distribuímos ao longo das nossas existências, uma vez que somos herdeiros de nós mesmos. Descerra, abra o pensamento ao orvalho do bom ânimo. Nossa, mas o que está acontecendo com o mundo? Primeiramente, o que está acontecendo conosco? Nós só olhamos a faixa de sombra do mundo ou estamos focados na luz que ele nos oferece? Mas como assim? Quantas coisas boas estão acontecendo? Nós conseguimos fazer a leitura da alma do outro? Nós sabemos o que é que está sendo transformado no íntimo do outro, depois que ele ouviu a pergunta de Jesus e empreendeu todos os seus esforços para se tornar melhor? Para ser digno de servir na obra do Senhor, porque o Senhor não chamou ninguém perfeito para trabalhar. E Ele está conosco. Nós confiamos nele. E Ele confia em nós, senão nós estaríamos aqui. Não te detenhas na aflição vazia, então paremos de lamentações. Diz Emmanuel que o quadro material da Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é fruto da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Então, para respondermos essa pergunta, e se o quadro material da Terra nos aflige, o que nós estamos fazendo para modificá-lo? Qual é a nossa contribuição? Qual tem sido a nossa parte para fazermos diferente e para sermos a diferença onde nos encontramos? Regressaremos à escola da aplicação, no caso, ele está falando para o espírito desencarnado, que voltará à Terra, chamando-a de escola, da aplicação, na carne distante, e faz-se preciso amealhar, juntar energias novas para as recapitulações imprescindíveis. Recapitulações. Então, nós podemos, na
próxima existência, repetirmos aquilo que nós estamos fazendo agora, a fim de nos elevarmos um tanto quanto. O que eu acho maravilhoso pensar a respeito é que quem já está trabalhando no bem pode, no plano espiritual, continuar servindo. Quem gosta de estudar, quem gosta de servir, mas para aqueles que, ao contrário, estão negligenciando os seus deveres, o que os espera é uma grande decepção. Com certeza. Na experiência humana, temos a semeadura. Já sabemos, somos livres para semearmos. Na vida espiritual, que nos é acessível, começa a colheita. E alguém pode até estar se perguntando, para onde será que eu irei após a minha desencarnação? Porque já sabemos que alguns irmãos querem ir para o nosso lar. Muitos temem o umbral, outros o purgatório, sem falar nos muitos que temem o inferno de Dante, que é horrível. Vamos ler o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, lá nós temos algumas explicações muito importantes para nós. Nós iremos para o céu ou para o inferno que nós construímos em nós. Porque quando eu disse que o bem vai se expandindo através desse movimento vibratório, o mal, pelos próprios efeitos, ele retorna à fonte de origem, à fonte geradora, porque ele se quebra, ele se destrói. E aí a alma, ela passa a sofrer as consequências daquilo que ela fez e que foi contrária às leis divinas. E neste movimento, o nosso perispírito corresponde através do seu peso específico. Vamos saber para onde iremos agora, dizem os espíritos. O peso específico do perispírito vai determinar a esfera espiritual a que estaremos após a desencarnação. Quanto mais pesado o perispírito, por conta das nossas ações malogradas, do mal que nos entregamos inermes, sem resistência, nos permitimos a predominância das más tendências, nós vamos para regiões inferiores. Ai, mas é castigo de Deus. Não é, meu irmão, minha irmã, não é. É a própria consciência que estabelece, porque você está agindo daquela forma e está sofrendo os reflexos em si próprio, mas não ficará entregue à própria sorte. E para aqueles que agiram no bem, o próprio perispírito vai refletindo a bondade, o amor, a humildade, a justiça. Ele vai se tornando mais leve, mais iluminado, e nós alçamos voo às esferas mais altas. Portanto, podemos sim ir para o nosso lar ou para cidades superiores, aquela cidade que todos nós conhecemos através dos relatos do amado Espírito André Luiz, o autor do livro Nosso Lar. O favoritismo não existe para o governo universal, porque às vezes alguém diz assim, eu vou chegar lá no plano espiritual, vou falar assim, eu sou espírita, hein? Cuidado, não fala não. Vai com calma. Quem disse isso foi o médium Carlos Bacelli. O Dr. Inácio Ferreira falou para ele, meu filho, quando você chegar de cá, não vai falando que é espírita, não. Olha primeiro o ambiente. Porque nós temos espíritas, católicos, muçulmanos, irmãos de várias religiões, ateus, enfim. Então, qual é a melhor condição que nós encontraremos enquanto espíritos desencarnados? Aquela que nós edificamos em nós mesmos. Jesus perguntou, por que me chamais Senhor, Senhor? Olha o que nós estamos respondendo a ele. Reitera-se a pergunta. A infinita sabedoria somente nos assinala através da lei. Olha que interessante, nós somos assinalados, classificados pela lei, através dessa energia que nós vamos expandindo do nosso eu eterno, que é o Espírito. Então nós imprimimos
essa nossa identidade. E as leis de Deus nos encontram através dessa marca que todos nós levamos conosco. Há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior. E há outros que se encaminham voluntariamente para o inverso de angústias e trevas, em seguida à perda do corpo. E aí, nós aprendemos na questão 621, quando o codificador Allan Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam, na consciência. Então, esses irmãos nossos que estão nessas regiões, que podemos também chamar de submundo espiritual, muitos deles estão alimentando a culpa. E por diversas razões. Esses irmãos oportunamente serão resgatados e serão recambiados para as reencarnações expiatórias, pois trazem as suas dívidas e que precisam ser resgatadas. Porque nós não alcançaremos uma posição melhor na senda de ascensão, no edifício da evolução, enquanto tivermos dívidas a serem resgatadas. Para aqueles que não têm suas consciências despertas, existem os tribunais que funcionam sob a supervisão de espíritos superiores por outras inteligências que corrigem as inteligências perversas. Para aqueles que, tanto quanto já têm entendimento de onde veio, por que está aqui, para onde irá, porque existe a própria consciência que vai estabelecer o caminho a ser seguido. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs? Avancemos. Cedendo à impulsividade que nos preside aos instintos primitivistas, despreocupamos-nos de adquirir simplicidade e amor, paciência e renúncia, resignação e esperança, dádivas de vida eterna que o herói celestial nos ofertou aos pés da cruz. Será que somos impulsivos? Vamos lá. Alguém aproxima-se de nós e diz assim, olha, o fulano está falando isso de você. O quê? Mas o fulano falou isso mesmo? Ah, mas deixa o fulano comigo, ele me paga. Ela há de ver comigo. Miserável. Olha só, já manifestamos aí as nossas sombras, os nossos sentimentos ruins, aquilo que é em nós que precisa ser corrigido, porque nós vamos percebendo o que é em nós que deve ser trabalhado justamente nas nossas relações interpessoais. Agora, se nós ouvirmos alguém falando mal de nós e dizermos assim para nós mesmos, ah, mas nosso irmão não me conhece bem. Talvez eu fiz algo que melindrou o nosso irmão. É possível que o nosso irmão não tenha o mesmo entendimento e nem os mesmos conhecimentos que eu já possuo. Eu não sou melhor do que ele. Eu não sou superior a ela. Eu devo compreender e devo amá-lo e aceitá-lo como é. O que é isso? Indulgência. Indulgência. Parabéns. Quem assim se sente e age dessa forma já está lá, bem perto de uma condição de espírito que quase não tem débitos a resgatar. Quase. Quase. Questão 886, o Livro dos Espíritos. Perguntou Allan Kardec, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus? Resposta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas? Então, se eu sou indulgente, quando sou alvo de maledicência, eu já estou me iluminando, porque eu estou praticando a caridade conforme entende Jesus. Aí eu já estou respondendo ao Senhor. Eu estou chamando de Senhor, Senhor, estou esforçando-me
para praticar aquilo que ele preconizou, aquilo que ele ensinou e exemplificou. Impressionamos-nos com o Salvador nas claridades sublimes da ressurreição, mas ignoramos o Mestre crucificado. Meus irmãos e minhas irmãs, nenhum espírito desceu mais que Jesus. Ninguém sacrificou-se mais do que ele. Porque o maior sacrifício do amado Mestre Jesus não foi o descer crucificado naquela madeira, naquela cruz, naquele madeiro infamante. Mas sim foi o de descer até nós. Ele que já era perfeito, como eu disse, antes que o mundo existisse, pois ele é que é o engenheiro sideral que presidiu a formação do planeta Terra, para que aqui nós pudéssemos evoluir, ele não precisava mais. No entanto, ele escolheu a missão. E aí, na nossa insignificância, e aí refiro-me à minha condição de espírito ainda ignorante, pensar que em um determinado momento, num tempo da eternidade, o amado Mestre Jesus, em toda a sua grandeza, diante do Altíssimo, Senhor Supremo da vida, disse: Pai, eu sou tão feliz na comunhão convosco, nesse tempo de todo sempre, eu peço permissão ao Senhor para auxiliar os meus irmãos mais jovens, os meus irmãos que ainda sofrem nas sombras da ignorância. Peço-lhe, Senhor, que permita-me descer para elevá-los à condição da mesma glória que eu usufruo no seu seio bendito de todos os amores. E nós o recebemos. E aí nos perguntamos, será que merecemos esse supremo sacrifício? O que estamos fazendo de diferente? Nós merecemos Jesus? Começou a orar. E na sua oração, ele dizia, será que se eu estivesse encarnado como sacerdote, eu teria a disciplina que é necessária para poder viver aqueles dogmas? Ele começou, naquele momento da sua prece, usar de indulgência, não se vendo como alguém melhor do que aqueles irmãos de outra religião. Então ele pediu a Jesus para que os abençoassem, porque eles eram seus irmãos. E naquela prece que ele fizera, com as fibras mais íntimas do seu espírito imortal, ele de repente deixou de ouvir as vozes daqueles irmãos infelizes. Abriu os olhos e viu que eles estavam se afastando. E, para sua surpresa, ele percebeu que do seu corpo espiritual irradiava uma luz roxa, ainda pálida, mas brilhante. Ele pensou, talvez, um amigo espiritual superior estivesse próximo a ele, mas não. A alguns passos, ele pôde divisar o espírito de Bittencourt Sampaio, que ouviu os seus pensamentos e lhe disse, essa luz é sua mesmo. E doravante, você vai expandi-la, você vai controlá-la. Aprenda a lição. E aí ele pediu permissão ao benfeitor espiritual para que relatasse neste livro chamado Voltei as suas experiências que servem de advertências para nós e que nos chama atenção para a resposta a essa pergunta de Jesus. Por que chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos aproveitar essa existência fazendo
o melhor de nós em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós temos na doutrina espírita o Consolador prometido por Jesus, que veio retirar o véu da letra. E na casa espírita, quantos irmãos não vêm em busca de um alento, de uma palavra de esperança, que vêm em busca da renovação do ânimo, da fé? Quantos irmãos nossos, às vezes, pelas nossas atitudes, mais do que pelas nossas palavras, se modificam, buscam outros caminhos enquanto espíritos encarnados. Portanto, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos dê forças e que possamos responder a Ele essa pergunta, nos tornando espíritos melhores onde quer que nos encontremos. Gratidão a vocês, muita paz, que o Senhor nos abençoe a todos.